Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero aí que todos estejam bem. Eu sou o professor Davi Oliveira e essa é a aula de número 1 da nossa playlist sobre frações, tá? Essa é a aula de número 1, né? Então, sempre falo isso aqui, né? Quando eu inicio uma playlist nova no canal, é uma aula indicada, voltada para quem tá tendo contato com frações pela primeira vez, tá? Dazinho, cara, eu vou fazer um concurso aqui, mano. Eu sempre tive dificuldade com frações. Eu sou normal? Sim, cara, você é. Fração não é um tema bobinho, não. Tem lá suas complexidades e a gente vai ver isso ao longo das aulas, tá? Vamos passo a passo numa resenha, num bate-papo sem pressa, tá? Prepara teu rascunho aí e vem pra cá. Ó, inteiro e parte do inteiro. Professor, Davi, eu sempre tive muita dificuldade com língua portuguesa, com interpretar. E óbvio, por conta disso, eu sempre tive dificuldade com matemática, porque matemática, se você não interpreta direito o que está sendo perguntado, o que está sendo contado, o que está sendo falado, você fica perdidinho, né? Fica, mano, fica. E eu falo isso para os meus alunos também. Então, quando eu explico essa matéria em sala de aula, né? E agora para vocês também, eu conto um pouco do que eu sofria, porque pode ser que você se identifique com isso, e falo um pouco das palavras que eu não entendia, e por não entender essas palavras, eu não conseguia caminhar na matéria. Pode ser que te ajude, não sei, pode ser. Tá? Olha pra lá. A figura a seguir foi dividida em partes iguais. Isso aqui, cara, você pode imaginar que é um chocolate que eu dividi ali, e depois, isso, um pedacinho, todos os pedacinhos, isso, eu dividi iguais, em pedacinhos iguais, e depois eu fui comendo um pedacinho de cada vez, tá? Você pode imaginar, assim, teu professor, tua apostila, teu livro, ele vai trabalhar com uma ideia que às vezes pode ser até a comida, algo que remete ao teu dia a dia para tentar facilitar a coisa, né, pessoal? E isso, eu vejo muito exemplo com pizza, sabe? Tem uma pizza cortada, uma pizza redondinha, né? Eu tenho a circunferência aqui, beleza? Eu dividi em 4, beleza? Aí tem 4 fatias de pizza, sim. Aí eu, professor Davi, separo um pedaço de pizza para você comer depois. Tá legal, pessoal. Sobraram 3 pedaços. Eu fiquei com 3, você ficou com 1. Tá legal, professor. E aí? E aí que se eu perguntar para você quantos pedaços de pizza você comeu de um total, que eram 4, você vai responder, professor, eu comi 1. Quando eu falo assim, um total, que eram 4, aí eu já vou trocar essa palavra. Olha só, vê se você entende. Vou trocar isso. Cara, eu tinha uma pizza inteira. Dessa pizza inteira, ou seja, desse todo, o todo eram as 4 fatias. Do todo, qual é a parte que te cabe? Professor, a parte que me coube foi um pedaço do todo. Foi. Deu para entender o que eu estava tentando dizer logo no início da matéria? São palavras, professor, a forma que se pergunta, o jeito que se fala, o jeito matemático da coisa. Isso, são palavras da língua portuguesa, que às vezes pode deixar você perdido ou não. Então, qual é a parte que me coube? Qual é a parte do todo? Inteiro e parte do inteiro. Tá ok? Então vamos lá. O inteiro, professor, é o todo. O inteiro é o todo. A pizza inteira, a figura inteira, um chocolate inteiro, tá legal? O inteiro é o todo. Então toda vez que eu falar, a partir de hoje, o inteiro, eu tô falando do todo, tá legal? E o que é o todo, professor? Todas as fatias, todos os pedacinhos, tá? Beleza. Tô eu borrando o quadro, cara. Eu sou o pior, mano. Eu encosto no quadro, eu apago ele, eu só faço M. Vamos lá. Calma aí, professor. Então eu tô calmo. Partes. Então, se eu falar assim, o inteiro, eu tô falando do todo. Se eu falar parte do inteiro, uma parte do todo, tá? Beleza. Aí, eu quero que vocês vejam que eu tenho aqui 8 quadradinhos idênticos, iguais, né? Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Temos 8 quadradinhos iguais. Isso tá escrito aqui do lado. Provavelmente você já reparou. Olha, total de partes iguais, 8, né, pessoal? Isso, temos 8 partes iguais. Vamos supor que eu, né, que fosse um chocolate, e eu comi, tá vendo essa parte pintadinha de vermelho? Eu comi 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. Pô, se eram 8, cara, e eu comi 5, tem que ter sobrado 3, né, pessoal? Isso, tem que ter sobrado 3. Olha o que tá escrito aqui. Partes iguais pintadas. Supondo aí que foram as partes do chocolate que eu comi, tá? Então, as partes pintadas da figura, né, pessoal? Do inteiro, do todo. São 5, né, pessoal? Isso. Então, partes iguais pintadas, 5. Total de partes iguais, 8. Como é que eu represento isso numa fração? Numa fração, você vai ter um número embaixo, um traço separando esses dois números e um número em cima. O número de cima, ele tem um nome, o número de baixo tem um nome também. E o traço a gente chama de traço mesmo. Isso, o traço, tá? Então, vamos lá.
Acima do traço, eu chamo o número de cima, que fica em cima do traço, eu chamo de numerador. Tá vizinho, cara? Vou anotar isso aqui. Você vai. Vou anotar isso aqui também, né? Inteiro, o todo, parte do inteiro, parte do todo, tá? E você vai anotar esses nomes também, tá? Então, acima do traço, numerador, e abaixo do traço, o número que fica aqui, ó, aqui embaixo, ele é chamado de denominador. Então, numerador e denominador. Então, como é que eu represento numa fração? A parte de chocolate que me coube, a parte de chocolate que eu comi, sacou? Os quadradinhos que estão pintados aqui. Como é que eu represento isso numa fração? Eu preciso saber, primeiro, o que está sendo perguntado e, segundo, o que eu tinha no total. O que você tinha no total sempre vai ser o teu denominador. Vejam. Total de partes iguais. Repete essa parte, professor. Repito sim, cara, que eu sou chato. Olha pra cá. O número total de partes iguais é o teu denominador. Sempre, professor? Sempre. Tá? Então, o número total de partes, né, seja lá do que for, da pizza, do chocolate, da figura representa. Não precisa ser nesse. É claro que a gente quer ajudar o aluno, né? Tinha uma pizza ali para chamar a atenção do cara, mas pode ser qualquer figura, tá legal? Na figura seguinte, beleza. Tem partes iguais? Tem. Tem um todo ali? Tem um inteiro ali? Tem. Quantas partes iguais? 8. Beleza. Sacou? Saquei, professor? 8. Tá. Esse é o todo. Total de partes iguais. 8. Esse é o teu denominador. Sim, esse número fica embaixo do traço, tá? Ou seja, a partir de hoje, mesmo que não tenha figura nenhuma, nem pizza, nem chocolate, quando você bater o olho no denominador de uma fração, eu quero que você saiba, você não pode sair dessa aula de hoje sem saber isso, tá? A partir disso, eu quero que você saiba. Você bateu o olho numa fração, bateu o olho numa fração, professor, tem um número em cima, tem um número embaixo, o número de baixo é 12. 12 era o número total de partes. Isso. Beleza? Nesse caso aqui são 8, né? 8 partes iguais, tá? E o número de cima, professor? O tal do numerador. O número de cima é a parte que foi pintada, é a parte que eu comi de chocolate, é a parte da pizza que eu tinha separado para você. É o número que cabe, que coube, nesse caso aqui, o que me coube de chocolates comidos, ou seja, o número de quadradinhos pintados. A pergunta, a criatividade do que a gente estiver falando vai mudar, mas o conceito é o mesmo. Vejam, esse número de cima, o numerador, é a parte do todo, é a parte do inteiro. Pegou a visão? Peguei, professor, mas repete mais uma vez aí pra mim. Sim, que eu sou muito chato com isso. Vejam, não quero que tenha dificuldade nisso nas próximas aulas. Não quero, tá? Quero que vocês caminhem junto comigo. E eu sei que eu vou precisar disso, beleza? Então, qual é a parte do inteiro aqui? A parte do inteiro aqui é a parte pintada, que nesse caso são quantas partes? 5 partes. É por isso que ficou 5-8. Sim, 5 sobre 8. 5 sobre 8. 5 oitavos. Esses nomes a gente vai aprender já já, tá? 5 sobre 8. 5 oitavos. Tá ok? Essa é a fração. Representamos a parte colorida. Olha pra cá. Representamos a parte colorida por 5 sobre 8. Se eu falar, larga tudo aí, tudo, olha pra cá. Se eu falasse assim, eu acabei de reparar que eu esqueci de... Não, mas daqui a pouco eu troco. Se eu falasse assim, representamos a parte não colorida por... Representamos a parte não colorida por... Seria 5 oitavos? Responde pra mim. Seria 5 oitavos? Representamos a parte não colorida. Qual é a parte não colorida? Professor, é esse. São 3 quadradinhos. Se eu eram 8. Eu pintei 5. Pô, sobraram 3 não coloridos. Sim. A parte que eu não comi do chocolate, né? 1, 2, 3. Beleza. A fração seria a mesma? Não, professor, porque a parte não colorida são 3. São 3 partes do todo, que eram 8. São 3 partes desse inteiro. Isso. Então seria 3 sobre 8. Seria. E de novo eu volto para o início da aula. Se você não interpretar direitinho o que está sendo perguntado, do que está sendo falado, os detalhes que estão sendo contados, mesmo que você saiba a matemática da coisa, você fica perdidinho. Eu ficava muita coisa. Muita. Você era enrolado, professor? Muita coisa, você não tem noção, tá? Então, é sério. Então, presta atenção nisso, pelo amor de Deus, porque já eu vou trabalhar com isso, tá? Eu vou dar uma parte pintada e uma parte não pintada. E tem horas que eu vou perguntar qual fração representa a parte colorida. Aí você, se esse aqui tá pintado, esse também é tanto sobre tanto. Tá, porque o denominador a gente já sabe que é o total, né, professor? Isso.
Não é qualquer número. Beleza. A parte não colorida, qual é a fração que representa? Aí eu quero que você responda direitinho também. Tá? Beleza, professor. E que mais? Que mais tá aqui, ó. Essa representação é chamada de número fracionário ou simplesmente fração. Tá? Então, essa representação é chamada de número fracionário ou simplesmente fração. Tá ok? Quem quiser printar depois, eu sou meio chato com isso. Eu sou meio chato com deixar o quadro assim bem, não vou dizer bonito, mas pelo menos apresentável para vocês, para a galera que gosta de printar depois, tá? Bom, item de número 2. Termos de uma fração. Quais são os termos de uma fração? Outro nomezinho que eu preciso anotar, professor. Isso. O termo, principalmente... sim. Não vai ser na aula de hoje, claro, né? Mas para você que vai fazer concurso, a soma dos termos de uma fração é tanto, não sei o que... É importante se ligar nesses nomes, tá? A gente vai ver isso mais para frente. Eu ia trocar isso aqui antes da aula. Então vamos lá. Termos de uma fração. Tá. O número natural escrito acima do traço é chamado de numerador. O número natural escrito abaixo do traço é chamado de denominador. E botei um exemplo aqui no print de vocês, vai ficar legal. Isso aí fica elegante, né, pessoal? Isso. 5 sobre 8. Ok. A fração é 5 sobre 8. Tá. Numerador, traço, denominador. O numerador e o denominador são os termos de uma fração. Então, se por acaso tu tá fazendo um concurso, sabe? E de repente alguém fala assim, a soma dos termos de uma fração é 16. Isso significa que se eu somar o numerador com o denominador, tem que dar 16. Entende? Não vamos, de novo, né? A gente não vai trabalhar isso nessa aula de número 1, tá? Isso vai ficar mais pra frente. Tá legal? Bom, então... Os termos de uma fração, professor, são os dois números que estão envolvidos aí nessa brincadeira, né? Os termos de uma fração é o seu numerador e o seu denominador. Beleza? Atenção, anotem. Eu ia botar anotem, mas botei atenção. Vejam, o numerador indica quantas partes foram consideradas, ou seja, é a parte do inteiro, né, pessoal? Isso. Nesse caso, eu estou representando a parte colorida, é por isso que aqui é 5. De novo, se eu quisesse representar a parte não colorida, aqui não seria 5, aqui seria 3. Então, o numerador está associado à parte que foi tomada do todo, a parte que me cabe do todo, a parte que foi considerada do inteiro. Sacou? E o denominador indica quantas partes o todo foi dividido. Show de bola? Vai. Vou sair da frente, vocês printam. Eu vou botar aqui um coisinha novo e a gente vai praticar, tá? Nós temos alguns exemplos pra gente praticar. Sempre bota aqui, né? Exemplos pra gente praticar, porque matemática, cara, tem que praticar, tá? Professor Davi, cara, eu vou praticar na minha própria apostila. Deixa um like aí antes de você ir embora, tá legal? Se inscreve aí no canal. Printa aí. Beleza, pessoal, volta para cá então, que nesse quadro aqui eu vou falar rapidinho sobre isso aqui, tá? E depois a gente pratica um pouco. Lendo frações. São nomes dos denominadores que vocês precisam estar acostumados, tá? Para não ficar perdido aí, principalmente a partir da aula de número 2. Então vamos lá. Denominador denomina, né, pessoal? Isso, ele dá nome. Denominador quer dizer aquele que dá nome. Dá o nome é o quê, professor? A fração, tá? É o denominador que dá nome, que dá o nome da fração. Quando o denominador for 2, por exemplo, 1 sobre 2, aí você vai falar assim, ó, as frações de denominador 2 são os meios. Denominador é o que fica embaixo, né, pessoal? Isso. Então, toda vez que tiver um 2 embaixo, 1 sobre 2, 1 meio. 3 sobre 2, 3 meios. 5 sobre 2, 5 meios, tá? Então, tem um 5 em cima, beleza? Tem um traço e tem um 2 embaixo. Numerador, traço, denominador. Posso falar 5 sobre 2? Você pode, mas é comum, tá? A gente lê como 5 meios, tá bom? E se for 3, professor? Se for 3, aí você vai falar terços. Terços, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos e nonos, tá? 1 meio, 1 terço. As frações de denominador 3 são os terços. Prosseguindo, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos e nonos. Então, por exemplo, você tem ali 3 sobre 5. 3 sobre 5, denominador 5. Quintos, né, pessoal? Isso, 3 quintos, tá? 5 sobre 5, professor, 5 quintos, tá bom? Mais um exemplo só pra gente passar pro 8 aqui. Pro próximo quadro aqui. Oitavos, né, professor? Isso, vamos supor que você tenha lá 3 sobre 8, 3 oitavos. 3 oitavos.
tá ok? Então esses nomezinhos, tá, nos denominadores, apareceu o denominador 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 e tal, você já utiliza esses nomes aqui numa boa, tá? Frações cujo denominador é uma potência de base 10, 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante, né? Etc. São chamadas de frações decimais, tá? Então, decimais é porque apareceu um 10 ali embaixo, um 100 ali embaixo, um 10.000, um 1.000 e por aí vai, beleza? Denominador 10, décimos, 1 décimo, professor, isso, 3 décimos, 5 décimos, 7 décimos, professor, é assim que a gente fala. Então, 7 sobre 10, o 7 em cima, traço o 10 embaixo. 7 décimos, tá? Denominador 100, centésimos, 1 centésimo, 3 centésimos, 5 centésimos e assim por diante. Denominador 1000, milésimos, né, pessoal? Isso. 10.000 décimos de milésimos, né, pessoal? Isso, é mais rápido de aparecer. Então, 1000 milésimos, 1 milésimo, 3 milésimos, 3 sobre 1000, né, pessoal? Isso, 7 sobre 1000. Você pode falar 7 aqui em numerador, né? Traço o denominador 1000, 7 sobre 1000, tudo bem? 7 milésimos, né, pessoal? Sim, tá? Na parte aqui de baixo, para ler frações com o denominador maior que 10 e que não seja decimais, tá? Não é decimal, né, pessoal? Não, é maior que 10, mas não é 100, não é 1000, não é 10.000. É, por exemplo, 12, 64, 128, né, pessoal? Isso, 14, 63, qualquer outro número, tá? Que não seja decimal. E é maior que 10, né, pessoal? Isso, porque até 10 a gente usa esses aqui, né? 2, meios, terços, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos e nonos. Tá ok. 11, 12, 13, 14, 15, 20, por aí vai. Você coloca a palavra avos, tá? Avós, professor? Não. Avos, tá? Então, para ler frações com denominador maior que 10 e que não seja decimais, usamos a palavra avos. Eu sei que é meio esquisitona, mas depois você se acostuma com ela. 5 dozeavos, tá? 5 dozeavos, tá bom? 5 trezeavos, 5 14avos, 5 16avos, 5 21avos, 5 30avos, já pensou? Isso. 7 sobre 64, aí você vai falar 7 64avos, já pensou? Isso, 7 64avos, tá bom? Vai, printou. Prontinho, pessoal, vem pra cá então pro nosso último quadro. Vamos lá, vamos praticar. Questão de número 1, pausa o vídeo, tenta fazer, tá legal? Depois você comenta aí. Professor, aqui saiu. É isso aí, vamos pra aula de número 2, vamos lá. Questão de número 1, como se lê a fração 3, tá vendo? Nosso numerador é 3, traço 8, tá? 3 sobre 8, né, pessoal? Isso. Davizinho, cara, você falou que quem denomina é o denominador. Isso, é ele que dá o nome. Então aqui é 8 oitavo, isso, oitavos, tá? Então 3 sobre 8 se lê 3 oitavos, tá ok? 3 oitavos. Beleza. Questão de número 2, na fração 1 quarto, 1 sobre 4, tá vendo? 1 quarto. O que indica o denominador 4? Professor, o denominador, uma das coisas mais importantes que você falou nessa aula é que ele é exatamente em quantas partes o todo foi dividido, né? Isso. Que nem a nossa primeira figura lá, eram 8 quadradinhos iguais. Por isso que o denominador é 8. No caso aqui, né, do exemplo que eu até cheguei a falar da pizza, né? Se peguei uma pizza e dividi em 4 partes iguais, o denominador era 4. Então, na fração 1 quarto, o que indica o denominador 4? Indica que o inteiro foi dividido em 4 partes iguais. Indica que o inteiro, o todo, né? Isso, o todo, o inteiro foi dividido em 4 partes iguais. Beleza? Se fosse uma pizza dividida em 4 partes iguais e eu comi um pedaço dela, eu comi 1/4, né, pessoal, da pizza. Comi, tá? Peguei uma parte do inteiro, uma parte do todo. Se eu comi 2 pedaços de pizza, eu comi 2/4 dela, tá bom? Comi 2 pedaços de um total de 4, 2/4, tá? Da pizza, comi 2 partes do inteiro, ok? Se eu comi 3 pedaços, deixei apenas um sobrando, eu comi 3/4 da pizza. Eu comi 3 partes de um total de 4. 3/4, 3 sobre 4, tá? 3/4 do todo, né, pessoal? Isso, comi 3 partes da pizza, tá?
4/4 da pizza. É o inteiro, né, pessoal? Isso. Eu quero que você perceba que se você pega, vamos supor que a pizza tem 4 partes, né? O denominador é 4. Quando você bota 4/4, ou seja, a parte que me coube, a parte que eu comi, a parte do todo que eu peguei para mim, era 4. E o total era 4. Veja que 4 dividido por 4, qualquer número dividido por ele mesmo, né? É igual a 1. 1 inteiro, né, pessoal? Isso, cara. Tá legal? Vejam como as coisas estão amarradinhas, né? Bacana, né? Vejam, questão de número 3. A figura representa um piso. Piso da sala, piso do quarto, piso de chão, né, pessoal? Isso. Finge que eu peguei aqui o piso da sala de aula e com esse pincel dividi ele ali, tá? Tipo um jogo da velha. Ficou assim, beleza? E aí foi dividido em 9 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá. E eu, Davi, peguei o nosso piloto aqui vermelho e pintei aqui 1, 2, 3, 4. 4 dessas partes estão coloridas. Ok. Letra A. Escreva a fração que representa a parte colorida. Professor, se eu quero a fração da parte colorida, eu tenho o meu numerador, se liga. Calma aí, se liga. Quem é o meu denominador? Deixa eu começar pelo denominador, que é o mais fácil. Quem é o meu denominador? Professor, o denominador é justamente quantas partes idênticas, né? Eu tenho ali. O inteiro foi dividido em quantas partes iguais? 9. Professor, isso. Então, denominador, né, professor? Isso, 9. Isso. Denominador 9. Beleza. Mas, conforme eu falei para vocês no início da aula, né? Se liga no que está sendo perguntado para você. A fração que representa a parte colorida. A parte colorida são quantos quadradinhos ali são coloridos? 1, 2, 3, 4. 4. Ok. Então a parte colorida, a fração que representa a parte colorida, nosso numerador é 4. E esse 9 aqui é o nono, né, pessoal? Nome, né, da fração. 4/9. 4 nonos, né, pessoal? Isso, 4 nonos. Então a parte colorida é 4 nonos, ok? Escreva a fração que representa a parte colorida. 4 nonos. Escreva como se deve ler essa fração. 4 nonos. Bonito, né? Essa aula ficou bonita. Para finalizar, escreva a fração que representa a parte não colorida. Tá legal, a parte não colorida a gente tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Professor, o nosso denominador não mudou, né? Não, pelo amor de Deus. Nosso denominador é o 9, tá? Só que agora a fração que representa a parte não colorida não é mais 4 nonos, já pensou? Não. A parte não colorida são 5 quadradinhos iguais, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 5 nonos do total. Veja que se fosse de novo, né? Pode mudar a criatividade da questão na hora que tá fazendo o exercício, mas enfim, se eu digo que isso aí é uma barra de chocolate e a parte que eu comi é a parte não colorida, a parte que eu comi, a parte que eu peguei é a parte não colorida e eu pergunto qual é a fração que representa a parte do chocolate que me coube, que eu peguei, né? A parte que me coube, certo? Tá fazendo, cara, seria 5 nonos, né? Isso. E o que ainda tem de chocolate seria a parte colorida. E vice-versa. Pegou a visão? Tá, vai lá. Printou? Deixa um like do vídeo, pessoal. Se você ficou até o final aí, cara, se inscreve aí no canal, tá legal? Na aula de número 2, a gente continua esse bate-papo. Vamos aprender mais um bocadinho sobre frações. Valeu. Tchau.